Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Tudo bem com você mesmo? Pergunta pro irmão do lado se ele está bem ou a irmã, por favor. Tudo bem com você? Você está feliz? Glória a Jesus. Meus irmãos, essa noite eu quero dar uma ida com vocês ao Velho Testamento, amém? Todo mundo quer ir ver o Velho Testamento? Quem quer? Alguém quer? Quem quer ver o Velho Testamento, gente? Bora lá no Velho Testamento, bora comigo. Abra 1 Samuel 16. Primeira Samuel 16. Vamos no início. Eu acredito que a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, na verdade, foi o que Deus ministrou no meu coração, primeira vez que eu li esse texto, foi algo que hoje em dia é muito colocado de forma errada. Quando Samuel vai ungir um novo rei para Israel, ele chega na casa de Jessé. Jessé é o pai de Davi, amém? Ele chega lá para ungir Davi, rei. E a primeira coisa que se aprende nesse texto é que Deus, ele não considera se nós ocupamos uma posição de respeito diante da sociedade, ou se nós vestimos as roupas mais caras, ou se somos mais bem vistos, os mais populares, seja no ambiente da faculdade, da escola, do trabalho, enfim. A primeira coisa que eu aprendi com essa palavra foi isso, que Deus, ele não olha o exterior, ele não olha aquilo que os homens veem, mas ele olha o que está dentro, ele olha aquilo que a gente carrega. Hoje em dia, essa palavra tem sido usada de forma errada, um pouco errada, e eu quero te mostrar a verdadeira aplicação dessa palavra. E começa com Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Primeira informação, meu irmão, que o profeta Samuel tinha, era que no meio dos filhos de Jessé haveria um rei de Israel. Ele saiu em direção à casa de Jessé sem muitas informações. Não sabia quem era, não sabia como era, não sabia a aparência, não sabia o que fazia, não sabia a altura. Só sabia que naquele lugar teria alguém que deveria ser ungido rei. Então, a gente já viu a informação, aquilo que Samuel tinha em mãos quando ele foi em direção à casa de Jessé. E no verso 2... como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. Obrigado, Vaz. Verso 3. Não, verso 2, Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntou. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Irmão, isso aqui se a gente entender o verdadeiro sentido dessa palavra, a gente nunca mais vai ter problema na interpretação. E quando as pessoas aí do mundo falarem, que o importante é o que a gente tem dentro, não, o importante é o seu coração. A gente precisa saber do que elas estão se referindo, e elas estão se referindo a isso aqui. O Senhor não julga a aparência, mas olha para o coração. Meu irmão, o primeiro ponto
que eu quero deixar claro para você, é que Deus olha o coração, mas Ele vai olhar o coração daqueles que o temem. Porque qual o sentido de olhar para algo que não pertence a Ele e se agradar? Você, por acaso, quando vê algo que não condiz com o que você defende e não te representa, você se alegra? Eu acredito que não. Quando existe uma situação no seu trabalho ou no ambiente onde você está, até mesmo na igreja ou no meio de seus amigos, vão existir situações que você vai falar, poxa, isso aqui não me representa. Eu não concordo com isso aqui. Logo, ainda que aquela pessoa tenha uma boa intenção, ainda assim o que ela está fazendo é errado. E não é esse tipo de julgamento, na verdade, não é julgar as ações, mas julgar o exterior. O contexto aqui é, eu posso estar com a roupa legal aqui, meu amigo, mas se Deus quiser ungir um pastor que está lá fora para pregar em meu lugar, que esteja andando de chinelo, bermuda e uma roupa bem mais simples e casual, Ele pode. O sentido dessa mensagem é, olha, não é que Deus não se importa com o que você faz. Na verdade, Ele vê o seu coração, mas o que você faz importa. Porque o sentido dessa mensagem, gente, é aparência, é altura, é força, é tamanho, está falando de físico. Mas deixa eu te falar, se você tem um coração bom, com intenções boas, mas pratica ações ruins, na verdade, você está expondo como o seu coração realmente é. Então não adianta eu falar que eu sou bonzinho, que eu sou legal, mas você chega na minha empresa e você é um cliente, eu trato você mal. Não tem como eu falar que eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana, mas na primeira oportunidade que eu tenho de ganhar lucros exorbitantes em cima de outra pessoa, eu vou lá e ganho lucros exorbitantes e não estou nem aí para ela. Não adianta eu falar que eu sou legal, que eu sou um cara bacana, mas se no momento de maior aprovação na minha vida eu nego o nome de Jesus e faço algo totalmente contrário do que Ele faria. Não adianta falar que somos bonzinhos, irmãos, que a gente crê em Deus, que a gente é crente, que a gente é cristão, se a gente não entender que o sentido de Deus olhar para o coração é porque Ele não olha para a sua aparência física, mas Ele vê as suas atitudes. Ele sabe o que você faz. E a diferença era essa, irmão. Deus aqui viu, ainda que Samuel não tenha visto, mas Deus já sabia da existência de Davi. E Ele não viu, Ele não julgou Davi pela sua estatura externa, porque ele era pequeno, era um moço muito menor do que os seus irmãos. Na verdade, Deus não fez isso porque Ele viu a atitude, o trabalho, as ações e o coração de Davi. Meu irmão, eu quero que você grave isso. Você vai deixar sair com as suas atitudes o que você sente, o que você pensa. E existem momentos em que o nosso pensamento ele tende a ir para o pecado, tende a ir para algo ruim, para algo que é mal. Mas se nós temos o fruto do Espírito, nós temos o domínio próprio, amém ou não amém? Amém. E o domínio próprio, irmão, é justamente controlarmos o sentimento, o desejo, o pensamento pecaminoso que vem em nosso coração. Deus viu Davi e não considerou a sua estatura nem a sua posição, nem se ele era o filho mais velho ou mais novo. Deus não olhou para isso. Davi estava fazendo o quê? Verso 11, Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho o mais novo, ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Samuel honrou Davi demais aqui, irmão. Samuel honrou demais. E exatamente por Davi estar fazendo algo, irmão, Davi estava trabalhando, ele não estava à toa, ele estava trabalhando. Ele estava cuidando das ovelhas do pai no rebanho lá, tranquilão. E Deus manda chamar ele. Mas não é porque ele era baixinho, e aí agora a gente cria uma religião, Deus vai chamar sempre os mais fracos. Não, irmão, não é sobre tamanho. Não é porque Davi era o mais fraco, ou porque o outro era o mais forte, mas é o coração. Se o mais forte, se o mais alto, se Eliabe tivesse o coração de Davi, ele seria chamado. Você entende que não quer dizer, a gente não precisa criar uma religião
em cima da fraqueza, em cima da dificuldade, em cima do problema. Não. Não é porque Davi era pequeno que ele foi chamado, irmão. Não era porque ele era o mais fraco que ele foi chamado porque ele tinha um coração como o coração de Deus. Amém ou não amém? O sentido é um coração como o de Deus. Os sentidos são atitudes segundo a fé que proclama. Se eu falo que eu sou crente, eu preciso agir como um crente. É meu dever, cara, é minha responsabilidade. Se você se posiciona como um crente na sociedade, você precisa agir como um crente. Não adianta só falar, meu amigo. Não adianta só querer aparecer ou querer ganhar notoriedade e reconhecimento dos outros, porque é crente. É o que a gente mais vê hoje. A gente vê artistas. A gente vê artista que fala justamente isso. Quantas vezes eu e o pessoal conversando, a gente vê muita coisa. Ah, não, Deus olha o coração. O que importa é seu coração. O que importa é o que está dentro. Tá bom, irmão. Você pode até pensar isso, você é livre, amém? Amém? Mas você está pensando errado. Não é que Deus olha o coração e não se importa com as suas atitudes. Ele anseia ver em você um coração como o dele. Ele anseia ver em você atitudes que condizam com o caráter dele. Não é o que vale ao seu coração e tchau para o resto. Não. Deus vê o que está dentro. E é por isso que quando dentro de nós é gerado o arrependimento através do convencimento do Espírito Santo, Deus vê. Ele sabe o que está passando, Ele sabe o que está acontecendo. E Ele vê o coração. Só que se as suas atitudes não condizerem com o que você está fazendo, com o que você está pensando, com o que você está sentindo, com aquilo que o Espírito de Deus está te chamando para viver, sinto muito. Seu coração ainda não é como o de Deus. É necessário atitude. E aí, Jessé manda chamá-lo, e ele era um jovem ruivo de boa aparência, de olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou uma vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Samuel foi lá, irmão, tranquilão, só para ungir Davi. Porque Deus havia olhado para Davi e ele entendeu que não é porque Davi era fraco ou porque Davi era forte. Não era o que Davi carregava por fora, ou quem Davi era, ou o que ele fazia, mas o seu coração. Era o coração como o de Deus. Davi era capaz, irmão, de permanecer firme cuidando do seu rebanho, tranquilão, desde que ele continuasse agradando o seu Deus. Foi isso que Deus viu. Não é o que aconteceu com Saul, porque Deus rejeita Saul por causa do seu pecado. Mas ele vê em Davi um coração como o dele. Primeiro ponto, irmão, um coração como o de Deus, ele vai te fazer agir diferente. Coração como o de Deus vai fazer você ter atitudes diferentes, vai te direcionar em locais diferentes, vai te mover por propósitos diferentes. Quando a gente entende, quando a gente tem um coração como o de Deus, a gente sabe, cara, olha, acompanhando a história, só para vocês entenderem no final, Davi, ele foge de Saul, mesmo tendo o poder de matá-lo, porque o temor que Davi tinha do Senhor era tão grande, que ele falou: eu não vou levantar a mão contra aquele que Deus ungiu para ser o rei de Israel. E ele foi capaz, meu irmão, de fugir para não matar Saul. Já viu isso? E tiveram algumas oportunidades em que Davi estava tipo de sniper, de longe assim, e ele via Saul e falou: cara, se a gente for para cima, a gente mata ele. Mas aí ele não mata. Coração como de Deus, um temor. Coração como de Deus gera temor da lei, gera temor de quem Deus é. Não medo, como muita gente fala. Ah, temor é medo? Não, irmão, temor é reverência, é respeito. Temor não é medo, não é ter medo de Deus, mas é temer a quem Deus é. Não é ter medo de Deus fazer algo comigo. Irmão, deixa eu te falar, Deus não vai te matar aqui agora na terra. Deus não quer fazer isso. Ele fez no passado, mas era a antiga aliança, já foi.
O problema é que hoje Deus dá corda. O problema é que hoje Deus, Ele já fez o seu sacrifício e é somente através de Jesus. Não importa, você pode errar a sua vida toda, cara, se Deus tocar no seu coração, no final da sua vida e te converter, você vai para o céu. Não é sobre o nosso esforço. E é por isso que, e por não ser sobre o nosso esforço, também não é sobre a nossa fraqueza, sobre o nosso pecado. Não é isso que vai definir se Deus vai me matar ou não. Deus não vai matar. Deus não vai te consumir. Ele pode, mas Ele não quer. Amém? Primeiro, uma das coisas que fez muito sentido para mim essa semana foi que Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele não quer fazer todas as coisas. Amém ou não amém? Existe uma diferença muito grande do que Deus pode e do que Deus quer. Quando falamos da vontade dele de ser soberano, é aquilo que ele quer. E o nosso coração ser como dele, é dentro de nós termos princípios, conceitos, vontades, propósitos, que sejam alinhados com ele. Então não faz sentido eu ter um coração como o de Deus, e eu ser egoísta com o meu próximo. Não faz sentido eu ter um coração como o de Deus e eu não perdoar. Não faz sentido eu ter um coração como o de Deus e não me importar com quem está do meu lado. Não faz sentido. O que Deus quer, irmão? O que Deus quer? Deus quer que tenhamos dentro de nós o caráter dele. Deus quer que o seu coração seja como o dele. Ele pode nos matar por não ter, mas Ele não quer matar a gente. Deixa eu te falar, irmão. Morrer para a carne, às vezes é mais doloroso que morrer, viu? Não é fácil, não. Mas não é porque não é fácil que você não deva tentar todos os dias. Não é porque é difícil, irmão, que você tem que ficar estático, esperando uma transformação do zero. Vai vir um anjo para você, aparecer na sua frente, tocar na sua cabeça e falar, muda a mente. Não vai. Deus pode fazer isso, irmão, mas Ele quer? Não. Porque Ele não te isenta da sua responsabilidade. Ele pode te isentar da sua responsabilidade? Pode. Mas Ele não quer. Porque a salvação, irmão, ela é através de Jesus. Você precisa passar por Jesus. Isso é responsabilidade minha e sua. E eu não quero entrar aqui em méritos teológicos de é o Espírito Santo que nos coordena, que nos leva até Deus e que nos converte, porque é Ele mesmo. Eu quero trazer aqui uma responsabilidade para nós, porque quando a gente estuda dessa forma e explica dessa forma, parece que, então deixa quieto, vou continuar vivendo minha vida, mas não é assim, irmão. O reino de Deus, ele deve ser tomado por força. Quando eu parei de beber, de sair para festa, essas coisas, eu vou falar para você que eu não senti mais vontade. Que foi quando eu realmente converti em setembro. Não senti mais vontade de ver as coisas do mundo e enfim. Mas em março eu parei de beber. Eu converti em setembro, em março eu parei de beber, de 2016. Eu não vou mentir para você que de março a setembro eu me senti tentado, sim. Eu não vou mentir para você que de março até setembro eu realmente me senti vontade, eu preciso tomar uma com os meninos. Não, acho que eu vou sair para festa. Eu ficava pensando. Cara, teve um dia que ia ter o culto de jovens aqui. Já não estava bebendo nem nada. E eu infusei, falei, não vou não quero ir não. Rapaz, eu nunca vi uma hora andar tão devagar. Quando era 7h30, meu amigo, eu fiquei em casa procurando um tanto de coisa para fazer. Quando eu olhei para o relógio, 6h20, meu Deus. A hora vai passar não. Aí eu fiquei lá deitado, olhando para cima, não fazendo nada. Olhei para o relógio, 6h47, meu Deus. Eu estava usando só do empurrão. Minha mãe virou. Você vai na igreja não? Quero não. Vai sim, moço. Levanta aí, toma um banho e vai. Tá bom, mãe, eu vou. Porque eu ainda me sentia tentado aí, de março até setembro. A gente vai se sentir tentado. Quando você abre mão daquilo que você vivia, das coisas que você fazia, você vai com certeza se sentir tentado a voltar a fazer o que você fazia antes. Isso aí até de tudo, cara. Tudo. Se você mentia,
Você vai ser tentado a mentir quando surgir uma oportunidade. Você ludibriava o próximo, você vai se sentir tentado a fazer aquilo em algum momento. Se você tinha uma reação muito explosiva com relação a algo, quando aquele algo acontecer, você vai se sentir tentado a ter a mesma reação. Porque aquilo virou uma cultura dentro de você. Por isso que o interesse de Deus é trazer uma cultura do reino sobre nós. E cultura nada mais é do que atitudes, modos, prática, propósitos, vontades, posicionamento, tudo. Isso é cultura. Cultura brasileira, irmão, a gente ama um churrasco. A gente ama uma Coca-Cola. Oh. Você vai lá no sul, meu amigo. Rapaz, é chimarrão para tudo que é lado. Cultura. Você chega aqui, só tem um doido tomando chimarrão no meio de todo mundo. E os irmãos falam que não tem fé para tomar chimarrão. Vamos. Você vai lá no sul, você vê um tanto de gente tomando chimarrão, irmão. Sabe o que é isso? É cultura. A cultura é tão forte que ela faz as pessoas consumirem uma erva com um copinho personalizado, um negócio que só tem lá. Cara, você fica de cara. Mas isso mostra o que é cultura para nós. Cultura. Você vê um gaúcho, você sabe de longe que o cara é gaúcho. Se tiver com um chimarrão na mão, uma garrafa térmica, assim é gaúcho. Ou um mineiro doido, né? Isso é cultura. O que é a cultura do céu sobre nós, gente? O que é a cultura do céu sobre nós? São as atitudes, os planos, os propósitos, as vontades, os posicionamentos do céu, do reino de Deus, na nossa vida física. Então, aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se irava com muita facilidade, não se ire mais. Porque é uma nova vida, é uma nova cultura que veio sobre nós. Quando Deus olha o coração, Ele quer tocar o coração e instalar uma nova cultura. Só que por vezes nós somos tentados a voltar para a cultura terrena. Por vezes nós somos tentados, não, calma aí, meus amigos estão me chamando, eu acho que compensa eu voltar para o mundo. Eu acho que compensa, não, é só ir na festa. É só ir fazer tal coisa. E no final da minha jornada ali, que Deus decidiu me pegar em 2016, entre março e setembro, em agosto, eu consegui realizar tudo que eu queria fazer no mundo. No meu planejamento antigo, amém? Não é que eu queria realizar e depois eu convertia não, irmão. Viu? Eu queria viver minha vida e depois convertia não. Não é essa a dinâmica. O que aconteceu? Eu tinha vontade de tocar em shows, em um show qualquer show. E foi me dada essa oportunidade. Só que eu percebi que quanto mais eu me aproximava do mundo, das coisas do mundo, de festas, de bebedices, mais eu me tornava parecido com eles. Então, o Rickson, que havia parado de beber em março, quando estava chegando em agosto, ele já estava negociando. Ele tomava um golinho, ele pegava meladinha, uma cachaça com mel e tomava. O Rickson de março, que se posicionou firme, falou, eu não vou beber mais, já estava dando brecha para um ou outro. O Rickson de março, que havia aberto mão, não quero isso mais. Eu não estou 100% convertido, não, mas eu quero firmar meu compromisso. Eu vou ajudar na igreja, eu vou parar pelo menos de beber. A cabeça da pessoa. Eu não tinha me envolvido com a presença do Senhor totalmente, mas eu tinha parado de beber. E aí, quanto mais eu me aproximava daquela cultura do mundo, mais eu me parecia com o mundo. Mais eu estava me tornando igual às pessoas que eu andava. Então eu comecei a afastar novamente da igreja, eu comecei a ingerir álcool novamente, e eu comecei para a festinha de novo. Ou seja, o Rickson que havia largado tudo em março, beirando agosto ali, já estava negociando tudo novamente. E aí quando entra o Espírito Santo, irmão, porque o Espírito Santo ele é fantástico, ele é maravilhoso. Porque eu estava com tudo pronto para poder ir num show, na Expo Vales, num show. E lá, cara, eu acredito que ia ser a minha segunda desviada de vez.
Mas o Espírito Santo eu não sei como é que foi. Sinceramente eu não sei. Sem me perguntar eu não sei. Não sei se foi um calor, se foi um frio, se foi uma eletricidade, se foi um sopro, se foi um terremoto. Eu não sei o que aconteceu, irmão. Eu sei que chegou num dia eu infusei a cabeça. Eu não vou nesse show mais não. E não fui. No início de setembro eu comecei a ter experiências com Deus. Eu comecei a conhecer a Bíblia. Eu comecei a conhecer a palavra. Em 30 de setembro, irmão, eu já era diácono na igreja. Como é que é? Como é que um cara em agosto está fraquejando e em setembro, 30 de setembro, agosto, setembro, irmão, um mês seguido do outro, aproximadamente 45, 50 dias depois, o cara já é consagrado ao diaconato na igreja, sem pedir, sem combinar com ninguém. E aí eu me lembro das palavras que foram ditas a mim, e eu estava sentado onde Dante ou Gabriel estava, eu não estou lembrando agora, mas era bem aqui na frente. E o meu pastor, o meu tio me chamou e falou, olha, Deus, as pessoas não veem, mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Aquilo, poxa, emocionei ali, caramba, que gostoso isso, cara, que coisa legal e tal. As pessoas não veem, mas Deus sabe o que está aí dentro. E aí do nada, não sou eu, é Deus está mandando te consagrar diácono. Eu falei, o quê? Caramba, como assim, cara? E é por isso que eu comecei a entender desde então que a gente até tem de ir para o mundo, cara. A gente pode até tentar trazer a cultura do mundo sobre nós. E quanto mais perto do mundo estamos, mais parecido com o mundo seremos. E eu não estou falando que você tem que se isolar numa caixa e viver isolado, não, irmão. Mas você precisa ter filtros na sua vida. Você precisa saber aquilo que você absorve e aquilo que você deixa passar. Assim como você vai coar o leite, vai botar o leite no copo, aquele leite da roça, você coloca uma peneirinha lá para coar o leite, porque você não quer que a nata entre no leite. Então você bota a peneirinha e joga lá. Aquele filtro ali tem que ser o seu relacionamento com o mundo, irmão. Porque vai passar só aquilo que você quer. O que você não quer vai ficar de fora. O problema é quando a gente não está nem aí para a nata e deixa ela cair dentro do copo e toma e não está nem aí. Porque a gente já não busca mais esse filtro. A gente já não quer mais um filtro para que a cultura do mundo se instaure em nós. A gente não está nem aí para mais nada. Eu estava nessa pegada em agosto. E em agosto mesmo Deus me transformou. E aí é o papel do Espírito Santo também. É Ele que me convenceu. Mas eu percebi que quanto mais eu me aproximava do mundo, mais com o mundo eu ficava parecido. Mas quanto mais eu me aproximava da igreja, mais com a igreja eu me parecia. E mais se uniam, se juntavam pessoas perto de mim que queriam fazer a mesma coisa que eu. E aí eu comecei a ficar mais parecido com a igreja de Cristo. E aí eu comecei a ficar mais parecido com o coração de Davi. Mesmo assim, irmão, Davi errou. Davi pecou. Mas o seu pecado, ele é separado em poucos capítulos, enquanto as histórias das suas vitórias e daquilo que ele fez é separado em vários. Por isso que uma mancha na camisa de quem é servo de Deus, ela pode até parecer um escândalo. Mas ainda que Deus veja aquela mancha, Ele está vendo que a sua blusa é limpinha. Isso não te dá direito, irmão, de sair rolando pela lama, amém? É bom pontuar isso, né, gente? Do jeito que o crente é capaz de falar assim, então beleza. Não é que Deus não se importa, novamente, irmão, não é que Deus não se importa com o que você faça. Mas se você sabe, na sua intimidade, a forma como Ele te vê, que você não se perca, irmão, lamentando por erros. Porque se o seu desejo é se parecer com Jesus, Deus sabe. Porque se a sua vontade é que a cultura do céu se estabeleça na sua vida, se as atitudes de Jesus, se
as vontades de Deus, aquilo que Deus quer, você quer estabelecer em sua vida, então fica descansado, irmão. Mas que isso não sirva de comodidade, né? Que você não fique confortável nessa posição de eu tenho um coração como o de Deus, eu estou tranquilo. Não é isso, irmão. Não é por aí. Rickson, então é por onde, irmão? Deus vai te falar, Deus vai te mostrar de algum jeito. Porque às vezes, o problema não é que Deus não está falando, irmão. Igual, eu já usei essa analogia aqui. Quando a gente sai de viagem aqui, ó, você vai trilhando ali, a BR-116 aqui. Vai para 116, vai para 418. Você está sintonizado na 98.9 ou na 100,9, na 91.1. Vou falar todos para não parecer que é propaganda, tá? Quando você está sintonizado e você vai se afastando de Teoflotone, aquele sinal vai se perdendo. Eu acredito que quando você vai ali em Valão, em Poté, não sei se pega direito, pega? 98? Pega lá, Júlio, você ouve, você e Dante ouve 98.9 lá? Por quê, irmão? Porque eles estão longe da fonte. Não é que a rádio não existe mais, ela existe. Quando você chega aqui, você sintoniza, 98.8. Às vezes fica no Bluetooth do carro ouvindo som, né? Mas quando chega na fonte, perto da fonte do sinal, o sinal é restabelecido. E aí você começa a ouvir o que a rádio fala. Você começa a entender, poxa, olha, está funcionando o rádio, 98.8, estou ouvindo aqui suave. Com o Senhor é tipo isso. Não tem problema não, acontece. Com o Senhor é tipo isso. Quanto mais você se afasta de Deus, irmão, menos você consegue entender o sinal, a frequência. E não é que Deus sumiu, que Deus mudou, que Deus não fala mais com você, é você que está distante. Não é que Deus não se importa mais com você, irmão, mas você foi para um lugar onde não tem como Deus te alcançar. Figuramente, tá bom? Deus pode fazer o que Ele quiser, não é? Amém? Mas Ele quer. Entendeu? A Bíblia é muito clara. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se você abrir, eu entrarei e cearei. Não está falando que Deus vai chegar na porta igual aqueles caras da SWAT, não, meu amigo. E pau! Ah, não. Ele pode? Ele quer? Agora você entendeu muita coisa. Eu acho que fez sentido para você igual fez para mim quando eu descobri. Que a diferença entre Deus poder e Deus querer é muito grande. Quando Jesus ora o Pai Nosso, Ele fala, seja feita a tua vontade, não seja feito o seu poder, o que o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, na terra, assim como é no céu. Se Deus reina no céu, irmão, Ele tem que reinar na terra. Se Deus reina no céu, Ele tem que reinar sobre a nossa vontade, sobre as nossas vidas. Ele precisa ser o nosso Senhor. Amém ou não amém? Vocês estão felizes ainda? Amém ou sim? Estão felizes? Sim ou amém, gente? Achei que era sim. Amém. Assim, vamos embora. E eu quero te levar em Isaías 6. Vai ter algo muito poderoso para a gente. Aqui a gente está falando de velha aliança. A gente está falando de um profeta. E Deus se revelava através dos seus profetas. Como Hebreus 1 vai falar, antigamente Deus se revelou ao seu povo pelos seus profetas, mas nesse tempo Ele nos revelou pelo seu Filho. Então a revelação que o povo tinha de quem Deus era, eram os profetas, era o que eles falavam. Hoje para nós é Jesus. Jesus, Ele lá nos evangelhos, contando a sua história, os seus apóstolos e tal, Ele diz a vontade de Deus para mim e para você, Ele revela, amém? Mas na época,
eram os profetas. E aqui, a gente tem um profeta tendo um encontro com Jesus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Senhor aqui, irmão, no hebraico, né? É Adonai. E Adonai é uma palavra, é um escrito que ele faz menção a Deus, mas ele quer dizer rei, governante. Eram usados para governantes físicos também. Então, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi Adonai. Eu vi o Senhor Deus, rei. E a visão de Isaías, ela condiz com o que ele fala em seguida. O que ele fala em seguida? Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Então faz sentido. Davi viu Deus reinando. No mesmo ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Rei dos Reis. Amém? E aí, acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio da fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Senhor dos exércitos. Ponto número 1, gente. Isaías reconheceu o seu pecado. E o negócio não era só que Isaías estava com lábios impuros, como ele vivia em um ambiente de pessoas com lábios impuros. Ele vivia a cultura. Então existia a cultura, que existia ele estava no meio. E esse final: meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos, não é, irmão, uma admiração, é uma expressão de medo. Eu sou isso, meus olhos viram o Senhor. Estou perdido, estou lascado, já era. Eu vi o Senhor. Meu Deus, vou morrer. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Davi estava inserido numa sociedade, no meio de pessoas de lábios impuros. Ele era pecador e ainda assim ele viu o Senhor. E o que para ele parecia uma condenação, se torna numa atribuição, num chamamento. Verso 6. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Gente, essa dinâmica aqui, Deus, ele não muda. Isso aqui aconteceu com Isaías. Não vou falar que vai vir um anjo com a brasa do altar e vai botar na sua boca agora aqui. Vai descer o anjo com a tenaz na mão, a brasa do altar, e vai purificar os seus lábios. Não vai fazer isso. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Ele quer? Não. Por quê? Porque através de Jesus a gente já tem a purificação dos nossos pecados. Então, Isaías aqui teve a sua culpa removida e os seus pecados perdoados. Da mesma forma, quando nos encontramos com Jesus, decidimos entregar a nossa vida para Ele, cremos nele, a nossa culpa é removida e os pecados perdoados. É um paralelismo. O que aconteceu com Isaías acontece conosco, só que a nossa relação é com Jesus, direto.
Então, nesse momento, o anjo do Senhor, era um anjo do Senhor, um dos serafins, foi até ele. Mas, na nossa relação com Deus, o próprio Deus veio, que é Jesus. A dinâmica é a mesma. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. E então Deus dá o comando para ele falar ao povo. O que eu entendo disso aqui, gente? Eu entendo que não tem como a gente sair do ambiente que nós estamos. Isaías continuou convivendo com a galera que ele convivia, porque era um ambiente físico, era a cidade. Só que o que muda é a postura. Guarda isso, irmão. Isaías, quando ele teve um encontro com o anjo do Senhor, quando ele viu o Senhor Adonai, Rei, Senhor dos exércitos, assentado no alto e sublime trono, ele muda a sua postura. Então, quando ele recebe essa brasa do altar que purifica os seus lábios, ele não mais se deixa corromper pelas pessoas de lábios impuros. Ele coloca uma peneira, um filtro. Ele tinha contato, mas as coisas ruins não passavam. Uma chave para você hoje guardar para a sua vida inteira. Irmão, se você já teve um encontro com o Senhor, ou talvez você ainda vai ter um encontro com o Senhor, quando você tiver um encontro com o Senhor, não olhe mais para trás. Porque Saul foi ungido rei de Israel pelo Senhor Deus. Amém? Saul teve um encontro com Deus, mas a sua postura não foi transformada nesse encontro. Ele escolheu seguir o próprio caminho. Davi teve um encontro com Deus e a sua postura mudou. Ele era rei. Isaías teve um encontro com o Senhor, sua postura mudou. E agora existe uma dinâmica muito legal aqui, porque no início a gente lê que Isaías fala: eu estou perdido, eu vi o Senhor, e finaliza com ele falando: Senhor, me envia. Olha bem, gente, o Isaías, que estava aterrorizado com a presença de Deus, e com o reinado, e com o trono de Deus, por causa dos seus pecados, quando ele recebe o perdão, ele agora assume uma atitude ousada diante de Deus. Porque quando Deus questiona: quem eu vou enviar? Isaías fala: pode me enviar. Paulo, no Novo Testamento, vai falar: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Porque a unção, o nosso relacionamento com Deus, as atitudes que tomamos quando Deus nos encontra, elas devem ser suficientes para a gente não ter mais uma atitude passiva diante de Deus e das coisas desse mundo, mas uma atitude ativa, uma atitude de verdade. Então, se eu sou induzido ao pecado, se eu sou induzido ao mal nesse mundo, mas eu tive um encontro com Deus, irmão, eu não vou mais ser tendencioso para o lado do pecado, porque não faz sentido. Eu me encontrei com o Senhor e Ele me purificou. Isaías teve uma experiência sobrenatural com Deus aqui. Mas existe, irmãos, experiência mais sobrenatural do que o Filho de Deus morrer numa cruz e ressuscitar? Isso aí, galera, é para nós. Foi para você. Foi agora, não tem 2000 e poucos anos só. Você tem noção disso? Jesus veio na terra agora. Jesus existiu, irmão, tem evidência histórica e tudo, arqueologia, estuda isso tudo, cara. Jesus morreu, mas ressuscitou. E essa é a experiência que Deus nos dá agora, de purificação. Deus não vai vir com um anjo purificar os seus lábios, porque Ele pessoalmente já veio te purificar e te perdoar. Amém ou não amém? Então não precisa, irmão, de um anjo vir purificar os seus lábios, porque o próprio Jesus já desceu e cumpriu a vontade de Deus, e removeu a nossa culpa e perdoou o nosso pecado. E é muito exclusivamente por causa disso que faz sentido, sim,
No momento que eu tenho um encontro com Deus, eu colocar um filtro na minha frente e não deixar que nada me atrapalhe, nada me tente para o passado. Porque assim como eu contei da minha experiência, pode acontecer com você, cara. E às vezes o seu passado é um dia atrás. Às vezes o seu passado é 5 horas atrás, 6 horas atrás, você estava fazendo uma besteira. Não tem problema, é passado do mesmo jeito. Às vezes 30 minutos atrás, você estava com um pensamento suicida, algum problema, alguma coisa assim. E é passado. Às vezes há 6 horas atrás, você estava prostituindo, você estava pecando, você estava fazendo alguma coisa que não agrada o Senhor. Mas é passado. E Deus quer que você olhe para frente. Não é o que você fez há 1 hora atrás, irmão, mas é o que você vai fazer a partir de 1 hora agora. Não é o que você vai produzir dentro de você, o que você produziu, aquilo que foi plantado dentro de você e você está colhendo hoje. Não é sobre isso. É sobre qual atitude você vai tomar a partir de agora. Agora você tem a revelação, agora você recebeu a unção, agora você recebeu o entendimento, o conhecimento. Qual que é a atitude agora? Jesus te purificou. Jesus veio não para te tirar da cultura que você está inserida, mas Ele veio te dar luz sobre a cultura. Então, se você vive num ambiente, você trabalha num ambiente onde existe músicas seculares que não diz nada a respeito de coisas boas, ou você trabalha num ambiente onde as pessoas estão constantemente tentando umas ludibriar as outras, você está inserido num local onde o que reina é o pecado e não tem um servo de Deus lá, saiba que você é o servo de Deus instaurado nesse lugar. E não tem problema, irmão. Deus não quer que você pare de trabalhar. Amém? Isso é vontade de Deus. Deus não quer. Deus pode te dar dinheiro infinito? Ele quer? Tem que trabalhar, meu amigo. Deus pode te dar companheiros de trabalho todos crentes? Ele quer fazer isso? Se Ele quisesse, Ele faria com todo mundo. Aí só tinha crente no mundo, irmão. Doideira, né? Se bem que o trabalho de Letícia é na igreja, né? Agora me pegou. Aí, Letícia, você é privilegiada, minha amiga. Trabalha só com crente. Amém ou não amém, gente? Resumindo, você não vai ser arrancado do ambiente que você está inserido. Jesus pega você onde você está e te coloca para transformar o lugar que você está. Aceite isso. Mas não frequente mais o ambiente, o local, qualquer que seja, não frequente ele mais, se contaminando com o que acontece no ambiente. Põe um filtro, irmão. A Bíblia manda você ser sal e luz, não uma esponja para absorver tudo que os outros falam. Amém? Deus quer isso para você, aí é vontade dele.